1 de Pedro foi escrita? 1 de Pedro foi escrita para contemplar os cristãos que estavam sendo perseguidos. 1 de Pedro foi escrita para confortar os cristãos que estavam sofrendo. E o sofrimento dos cristãos não eram sofrimentos colheita de más decisões. Era sofrimento porque eles haviam recebido a Cristo. Era um sofrimento porque eles haviam aceitado a Cristo. E agora eles estavam sendo perseguidos, esposas haviam sido abandonadas pelos seus maridos, vice-versa, filhos com os pais, vice-versa, patrão havia mandado embora empregados. E esse povo está disperso, eles foram dispersos. Saíram de Israel, saíram de Jerusalém, estavam dispersos no Império Romano. E então Pedro, sabendo dessa necessidade, porque muitos deles estavam sendo ameaçados em deixar a fé, Pedro então vai escrever essa epístola. E um dos temas que Pedro vai falar com esse povo é sobre santidade. E é algo para a gente aprender sobre isso. Em dias de sofrimento, Deus conversando com seu povo sobre santidade. Vamos orar para nós termos essa meditação. Pai, em nome de Jesus, torna cativo o nosso entendimento, renova a nossa mente, todo espírito de ignorância, de incredulidade, de resistência à audição do coração, nós os repreendemos agora em nome de Jesus. A tua luz venha raiar nesta mente agora, pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Versículo 13, 14, 15 e 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, o nosso texto de meditação, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Quando você é perguntado sobre a sua maior necessidade, com qual frequência santidade é a sua resposta? É um momento de oração em que nós fazemos sempre. O pastor diz assim: qual é a sua maior necessidade hoje? Ou qual é a sua maior necessidade esta semana? Quantas vezes que quando você ouve essa pergunta, a sua resposta é: o que eu mais preciso hoje é de santidade. O que eu mais preciso esta semana é de santidade. Qual é a frequência que a santidade está no seu vocabulário? Como é possível nós passarmos semanas sem pensarmos em santidade? Como é possível a gente passar dias sem inserir fervorosamente em nossas orações, clamando pela santidade de Deus?
Qual é a área da nossa vida que está com problema? Que você olha e diz assim: já sei, a solução para este problema chama-se santidade. Você percebe a profunda necessidade de nós renovarmos o nosso entendimento em relação à santidade de Deus? Essa jornada vai trazer muita luz ao seu entendimento. E o desejo do nosso coração é de que santidade seja algo presente no seu vocabulário diário. Que quando você ouvir a palavra santidade, o que deve nortear o seu coração? Falaremos sobre isso. O que mais te impressiona nas pessoas? É a segunda pergunta. São os seus dons? São os seus talentos? São as suas habilidades? Ou a sua santidade? A gente se impressiona muito facilmente com talento. A gente se impressiona muito fácil com habilidades. Se é um pregador com uma retórica invejável, você se impressiona. Você se impressiona com alguém que tem uma habilidade musical, um talento, sei lá, invejável, uma voz invejável, uma habilidade ímpar. O tempo todo nós temos pessoas à nossa volta que têm muitas habilidades e dons, talentos, que nós nos impressionamos com isso. Eu não estou dizendo que você não deve admirar as pessoas pelos seus dons e talentos e habilidades, mas eu penso que o nosso critério de inspiração não deve ser primariamente dons, talentos ou habilidades. Porque é possível que tudo isso esteja presente sem a santidade. Mas que nós possamos ou precisamos ter a santidade como algo primário na vida das pessoas. Que o meu olhar de inspiração precisa ser a santidade. Porque diante de Deus, o que mais pesa não são dons, talentos ou habilidades, mas o que tem mais relevância diante de Deus é o quanto que eu estou sendo santo. É o quanto que a santidade faz parte da minha vida. A nossa reflexão de hoje é uma reflexão introdutória. É apenas para nós apalparmos a nossa jornada no mês de julho. Portanto, de uma maneira muito didática, eu quero pensar com vocês a nossa reflexão nessas 3 perguntas didáticas bem primárias da nossa alfabetização. O que é santidade? Por que eu preciso me ocupar da santidade? E como eu posso ser santo? Simplesmente assim. O que eu fui ouvir hoje na família Debluced? Eu fui ouvir o que é santidade, por que eu preciso me santificar e como eu preciso me santificar. O texto que nós lemos é um texto que vai nos ajudar a responder essas perguntas. A primeira pergunta, ou a primeira proposição, é a gente descobrir o que não é santidade. Antes de nós sabermos o que é santidade, o que não é santidade? Não é santidade uma lista de proibições específicas. Não pode, 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 não pode. Por muito tempo se pensou que santidade era uma lista de proibições específicas. Ainda essa semana a gente conversava com alguém a respeito de a respeito de legalismo. E eu dizia que eu cresci numa igreja
em que as mulheres não podiam andar de bicicleta, porque as mulheres eram santas, então não podia andar de bicicleta por causa de santidade. Você deve ter ouvido muitas histórias semelhantes a essas, de uma lista de proibições, e à medida em que as pessoas viam aquela lista, a palavra santidade pesava, sim ou não? Não, era uma coisa tenebrosa, era uma coisa tensa demais. Eu lembro, eu dei aula para um aluno aqui no ETBlu, que ele estava no culto quando o pastor deu oportunidade para um presbítero orar. Ele tinha chegado atrasado no culto, mas mesmo assim, na hora da oração, o pastor deu oportunidade para ele, e quando ele pegou o microfone, ele disse bem assim: pastor Rubens, eu saúdo os trapalhões com a paz do Senhor. Não é de rir, não, é de chorar mesmo, né, gente? Mas esse aluno diz assim para mim: pastor, eu estava no culto. O pastor levantou na hora, Goulart, pegou no colarinho dele assim, ó, e tirou do púlpito. E colocou na frente da igreja e disse: você está excluído agora. E naquele momento ele mudou a mensagem. Ele falou assim: Deus mandou eu mudar a minha mensagem agora. Eu vou pregar sobre o olho do diabo. Que é o quê? A televisão, é claro. O meu aluno disse assim: pastor, nunca mais esse homem entrou na igreja. Lamentavelmente. Então, na cabeça de muita gente, quando nós falamos sobre santidade, nós estamos falando de uma lista do que não pode. Mas não é disso que se trata a santidade. Santidade também não é um mero obedecer regras. Não é um mero obedecer regras. Você acha que quando Deus fala sobre santidade, é aquela pessoa assim... Você, pai, já teve aquela experiência de chamar o seu filho pequeno e dizer assim: olha, vai arrumar o seu quarto. E ele está brincando, aí passa já vou, pai, já vou. Aí passa um minuto, você fala: fulano, arrumar o seu quarto, ou lavar o carro, sei lá, alguma atividade. Já vou, pai. Aí passa um tempo, quando ele ouve você marchando na direção dele, e ele está lá brincando, no seu entretenimento. Tá bom, já vou. E ele vai arrumar o quarto, ele vai lavar o carro murmurando, com um bico desse tamanho. Já aconteceu isso lá ou não? Eu pergunto, esse filho obedeceu, sim ou não? Sim. Ele obedeceu. Ele arrumou o quarto, ele lavou o carro, ele obedeceu. Mas a pergunta é: qual foi o momento nessa obediência que ele honrou o pai? Em nenhum. Não, gente. Santidade não é uma lista de regras que você fala: tá bom, tá escrito, eu não sei nem o que é isso, não queria nem saber disso, mas tá bom, já que tá escrito, tem de ser santo, então eu vou fazer. Não, isso não tem nada a ver com santidade. Isso não tem nada a ver com santidade. Santidade não é estilo vestuário ou de comportamentos. Santidade não tem a ver com o tamanho da sua roupa. Pastor, então você está falando que está liberado as mini saias. Te liga. Roupa comprida não traduz santidade. A santidade não tem a ver com vestes. E eu lembro de uma vez de ter falado isso em sala de aula, e alguém disse: como assim, pastor? Como assim que vestes não tem a ver com santidade? Eu disse: cara, me fala como que era Adão e Eva antes do pecado. Eles tinham roupa ou não tinham roupa? Não, pastor, eles eram nus. Falei: pois bem, cara. Aí tem gente que é a cabeça fraca, é ou não é? Então eu posso ficar nu na rua.
Por favor, né, cara? Por favor, né? Mas é verdade. E quem vive uma vida de santidade traduz em vestes. Traduz. O que está aqui dentro vem para fora, claro que vem. A maneira com que eu me visto fala muito do que está aqui dentro do meu coração. Mas a definição de santidade não é algo externo, porque era isso que acontecia com os fariseus. Os fariseus vestiam roupas que tinham seus significados religiosos para mostrar que eles eram santos. E Jesus disse: não, vocês são sepulcros caiados. Então santidade não tem a ver com uma lista de proibições específicas, não tem a ver com cumprimento de regras, não tem a ver com vestuários e comportamentos aparentes. Santidade não é uma perfeição inatingível. Ainda hoje perdura na mente de muitos cristãos que quando você fala de ser santo, ele fala: eu nunca vou conseguir ser santo. Porque na mente dele ser santo é alguém sem defeito. Na mente dele ser santo é alguém que não tem nenhuma imperfeição. Ele fala, quando ele ouve uma pregação sobre santidade, ele fala: isso não é para mim, porque eu tenho defeitos, eu tenho imperfeição. Não, santidade não tem a ver com uma perfeição inatingível. Tem a ver com perfeição, mas não inatingível. É o que nós veremos ainda hoje. Então, o que é santidade? Santidade, essa é a definição de Packer no seu livro Redescoberta da Santidade. Ele vai dizer que santidade é devoção e assimilação. Devoção fala que santidade tem tudo a ver com viver uma vida para Deus. Santidade tem a ver de você viver uma vida com Deus, para e com Deus. É por isso que a palavra santidade, kadosh ou kadash, tem a ver com separado. É quando você separa para algo, quando você se dedica a algo. Então, quando se fala de santidade, tem a ver de um direcionamento, de uma dedicação plena para Deus. Santidade tem a ver com a sua dedicação a Deus. E essa dedicação tem a ver com assimilação, com imitar, com conformar-se, com tornar-se como Deus que você está se dedicando. Então santidade é quando eu dedico a minha vida a Deus, quando eu dedico a minha vida para Deus, e à medida em que eu dedico a minha vida para Deus, eu vou me tornando semelhante a este Deus. Então santidade tem a ver com essa entrega, tem a ver com esse marchar dos seus pés na direção de Deus. É você entender de que você veio de Deus e que você está voltando para Deus. É você olhar para a vida e dizer: tudo que me impede de voltar para Deus, eu vou me afastar dele, eu vou anular tal coisa, porque eu não quero que nada fique na frente entre eu e o meu Deus. Então santidade tem a ver com uma devoção, com uma dedicação de você ir na direção de Deus, e tem a ver com o que nesse processo, o quanto que a imagem de Deus está sendo imprimida em você. Eu gosto dessa definição. A santidade de Jesus era, no entanto, mais do que uma simples ausência de pecado. Era também uma identificação perfeita com a vontade de seu Pai. Então assim, eu quero me esforçar nesse primeiro ponto, para que você não pense em santidade colocando pecado no meio. É impossível nós falarmos de santidade sem abordar a ausência de pecado. Mas eu quero que no ponto A você pense em santidade como um alinhamento com Deus.
Eu quero que você pense em santidade como você discernir a vontade de Deus. Santidade tem a ver com você alinhar com o querer de Deus. Esse escocês vai escrever a seguinte coisa: a santidade não consiste em especulações místicas, fervores exaltados ou austeridade sem base bíblica. Consiste sim em pensarmos como Deus pensa e querermos o que Deus quer. Isso é santidade. À medida em que você começa a amar o que Deus ama, à medida em que você começa a querer o que Deus quer, você está sendo santo. Pastor, eu vi o necessitado e eu senti uma compaixão em ajudá-lo. Você está sendo santo. Pastor, alguém caiu. Eu soube de um amigo que caiu e agora eu adotei essa pessoa para encorajá-lo a levantar mais uma vez. Eu tive compaixão com ele, eu tive misericórdia para com ele. Isso é santidade. Pastor, eu vou aos hospitais para orar pelos doentes. Isso é santidade. Porque são coisas, são fatos, são ações que Deus quer. São vontade de Deus. Então pensa em santidade como sendo aquilo que Deus quer e aquilo que Deus pensa. E à medida que isso alinha com você, você participa da santidade de Deus. Todas as vezes que você cumpre um mandamento, você está sendo santo. Todas as vezes que você deseja exatamente o que Deus deseja e odeia o que Deus odeia, você está sendo santo. Amém? Amém? Por quê? Por que eu preciso ser santo? Santidade eu tenho aprendido que é uma devoção, uma dedicação a Deus. E nessa dedicação eu vou me tornando parecido com aquele que eu estou me dedicando. Então santidade é parecer com Deus. Santidade é eu querer o que Deus quer. Santidade é eu pensar como Deus pensa. Isso é santidade. Agora, por que eu preciso dessa santidade? O texto que nós lemos vai nos ajudar. Primeiro, eu preciso ser santo, porque é um imperativo. O texto fala: sede santo. Não é uma margem de condicional, não é uma margem de uma alternativa, não é uma margem de uma opção. Sede santo, ponto. É um imperativo, é um comando, é uma ordem, é um mandamento, é um preceito, é um estatuto, é uma lei. E diante de um imperativo, a minha melhor resposta é obedecer. Então eu preciso ser santo, primeiro porque é um imperativo. Eu não tenho um plano B. Eu não tenho uma outra rota, eu não tenho outro atalho. Eu não tenho algo que se compara a isso como sendo outro estilo de vida. Eu sou santo porque Ele disse que eu devo ser santo. Sede santo. Não é uma condicional, é um imperativo. Ponto. Mas eu preciso ser santo, porque santidade, a sua abrangência ela não é específica, a sua abrangência não é exclusiva. Olha o que o texto disse: sede santos. Pedro está escrevendo para a igreja. Pedro está escrevendo para o povo de Deus. Ele não está escrevendo para um corpo de obreiros. Ele não está escrevendo para um corpo de líderes. Ele está escrevendo para a igreja. Então eu preciso ser santo, porque santidade tem a ver comigo. Se eu sou regenerado, se eu nasci de novo, se eu sou igreja, então isso é para mim. Eu preciso pegar esse mandamento e imprimir no meu coração. É para mim. Santidade é para as crianças, santidade é para os teens, a santidade é para os jovens, é para os adultos, é para os anciãos, é para todos. Agora, não é apenas para todos, é tudo. É tudo. O texto fala: sede santo em toda a vossa maneira de viver.
Então eu vivo como advogado, eu vivo como empresário, eu vivo como um operador, como um encanador, como um pedreiro, como um contador, eu vivo em qualquer área da minha profissão. Então, aonde que eu estiver, é para mim essa palavra. Não existe lugar na sua vida que seja incompatível para você cumprir com esse mandamento. Dizendo, eu não posso viver esse mandamento porque eu estou aqui. Não. Se você no exercício da sua profissão, se não coadunar com santidade, então esse não é o lugar que você deveria estar. É para todos. Você sabia que grande parte da igreja se tornou vagarosa na busca da espiritualidade, porque nós elegemos alguns níveis de espiritualidade para os líderes. E isso é uma herança católica durante a Idade Média, aonde que o Papa, onde que o clero, eles mentalizaram na igreja que havia um nível em Deus que só eles poderiam chegar. E muitas pessoas que estão entre nós vieram de um mundo católico, e essa mentalidade, ela ainda perdura, de que existem níveis de santidade, existem níveis de vida com Deus, que são peculiares, que são exclusivos, para alguma classe de pessoas na igreja. Isso não é verdade. A santidade é para todos, mas também é para tudo. Tudo que diz respeito à minha vida, o seu corpo. Você precisa santificar o seu corpo. Então você precisa tomar cuidado com aquilo que você come. Vou te falar uma coisa. Já passou na sua cabeça? Já passou aí na sua cabeça? Já passou na sua cabeça que educação alimentar tem a ver com santidade? Você já pensou nisso? Você já pensou que quando você come de uma maneira indevida, quando você come de uma maneira irresponsável, você está contra o princípio da santidade? Dar glória agora é difícil, eu sabia? Em toda a vossa maneira de viver. Eu preciso ser santo, porque tudo que envolve a minha vida, Deus está prestando atenção. Tudo. É por isso que não pode ser medido por uma aparência. É por isso que quando Deus olha na sua santidade, Deus não está olhando de fora para dentro, Deus está olhando de dentro para fora. É por isso que quando Deus vai avaliar a nossa santidade, Ele começa pela nossa fonte, Ele começa pelo nosso coração, porque santidade tem a ver com o que eu estou carregando aqui dentro de mim. Santidade tem a ver com as motivações pela qual eu estou vivendo a vida. As motivações com que eu estou vivendo o meu trabalho, as motivações com que eu estou nos meus relacionamentos, as motivações pela qual eu estou respirando. Deus está prestando atenção. Como eu estou vivendo o tempo? O tempo. Como eu estou administrando o meu tempo? Como estou administrando o meu corpo, a saúde do meu corpo? Como eu estou gerenciando isso? Está ouvindo, macho? Nós homens que só vai para o médico amarrado, a gente precisa mudar a nossa cabeça. A gente precisa arrumar a nossa cabeça. Cuidar da saúde tem a ver com santidade. Exercício tem a ver com eu cuidar do meu corpo. E cuidar do meu corpo tem a ver de eu cuidar da casa do Espírito Santo. Então isso é santidade. Isso é santidade. Deus está prestando atenção em todas as áreas da minha vida. Gente, eu fico a pensar. Quantas vezes que isso foge do nosso domínio de mente? Quantas bobeiras a gente fala durante um dia? Quantas coisas indevidas que às vezes nós falamos
E isso se torna uma prática da nossa vida. E a gente esquece que Deus está prestando atenção em tudo. Deus está prestando atenção no nosso pensamento. Deus está prestando atenção nas minhas decisões. Deus está prestando atenção em tudo. E Deus está dizendo: você precisa ser santo, porque você é o meu filho. Se você é o meu filho, você precisa ser santo. Este é o seu estilo de vida. E santidade não tem a ver com fragmentação existencial. Abraham Kuyper vai dizer de que na vida de um cristão nada é secular, tudo é sagrado. Nada é secular. O seu trabalho não é secular, as suas atividades não é secular. Não existe essa dicotomia aos olhos de Deus. Se tu és filho de Deus, se tu nasceu de novo, se os seus pecados estão perdoados, tudo que você opera, não há nada de secular. Tudo é sagrado, tudo é santo, tudo precisa glorificar a Deus. Não existe parcialidade no reino de Deus. Não existe parcialidade na nossa existência. Deus chama-nos à santidade de uma maneira holística, de uma maneira integral, de uma maneira total. Por que eu preciso ser santo? Porque Deus é santo. Deus é santo. E quando Ele fala sede santo porque eu sou santo, Ele está estabelecendo um padrão. Então preste atenção, todas as vezes que você quiser medir a temperatura da sua espiritualidade, você não deve olhar para baixo. Todas as vezes que você for medir a sua espiritualidade, você precisa olhar para cima. Porque a sua referência de santidade será sempre Jesus. O seu padrão de referência será Cristo, Cristo e Cristo. Santidade, por que eu preciso ser santo? Porque eu tenho um padrão, eu tenho uma referência. Há algo que foi estabelecido para mim como um alvo a ser atingido, uma referência a seguir. E essa referência é o próprio Deus. Essa referência é o próprio Deus encarnado, Jesus Cristo. Você precisa ser santo, porque o seu padrão é santo. E quando eu falo de Jesus encarnado, você não pode perder ele de vista, porque ele é a referência de que é possível sermos santos em um mundo tão pecaminoso e cruel. Olhar para Jesus como nosso padrão de santidade me traz esperança de que é possível ser santo em meio aos sofrimentos injustos. Não tem aquele sofrimento que você não teve nada a ver. Não tem aquelas perseguições que não tem nada a ver. Não tem aquelas dores que veio da vida. Que veio injustamente. Você não plantou para colher, acontece na vida. Acontece na vida. Quando eu fui visitar um irmão nosso, ele foi acometido de um câncer muito raro. E quando eu fui visitar no seu leito, ali na casa dele, e eu percebendo o peso do coração daquele homem, em querendo achar algum pecado lá atrás, de que Deus estava cobrando dele, que Deus estava exigindo o pagamento de uma culpa. Eu disse: não, querido. A Bíblia diz que nós fomos justificados em Cristo Jesus. E uma vez que nós fomos justificados em Cristo Jesus, Deus nunca mais nos cobrará nenhum pecado. Não há nada que suceda na vida da igreja que seja Deus cobrando o seu pecado, porque todo o preço do seu pecado já foi pago ali na cruz, pelo sangue de Jesus Cristo.
Então não permita que o diabo venha te acusar que você está passando por tal situação, porque Deus está cobrando o seu pecado. O seu pecado já foi cobrado, a fatura já foi paga em Cristo Jesus lá na cruz. Eu disse isso para ele. Eu disse, você precisa olhar por um outro olhar, de que a sua vida, a sua postura, a sua reação diante desse sofrimento pode ser uma pregação do Evangelho para a vida dos seus parentes, para a vida dos seus amigos, de que é possível você passar os sofrimentos e as dores da vida e mesmo assim permanecer santo, e mesmo assim não perder a sua pureza, e mesmo assim não perder a sua retidão. De alguém vir contra você, de alguém trair você, de alguém maltratar você, e você não perder a sua pureza, e você não flertar com o pecado da murmuração, e você não flertar com o pecado da vingança, e você não flertar com o ódio descomedido, e você não flertar com o pecado. Cristo encarnado é o meu padrão de que eu posso ser santo em um mundo de sofrimento e em um mundo totalmente insano, em um mundo totalmente cruel. O mundo é cruel, o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno, mas quando eu olho para o meu padrão, que é Cristo, eu sou cheio de esperança, porque Ele está me dizendo, você pode ser santo. Você pode ser santo quando está doendo. Você pode ser santo quando os piores momentos lhe sobrevêm. Por que eu preciso ser santo? Porque é um imperativo, é uma ordem. Por que eu preciso ser santo? Porque isso é para mim. Sede santo é para todos. A abrangência diz respeito à minha vida, diz respeito à minha casa, diz respeito à minha família, e diz respeito a tudo o que eu vivo. Eu preciso ser santo porque eu tenho um padrão. Por quê? Qual é a razão? Porque Deus me chamou à santidade. Ele me chamou à santidade. Qual é o meu chamado, pastor? O seu chamado é a santidade. Eu termino dizendo que você precisa ser santo, porque a santidade tem a capacidade de frustrar efetivamente todos os desígnios contra as nossas vidas. Os desígnios do diabo, faltou ali o diabo. A santidade tem a capacidade de frustrar efetivamente todos os desígnios do diabo contra as nossas vidas. Você consegue entender isso? Que quando você vive em santidade, existem planos de Satanás, existem desígnios de Satanás que nunca terão sucesso contra você. Alamon Power Fast. Por que eu vou ter medo do meu inimigo? Por que eu vou ter medo do diabo? Por que eu vou ter medo de Satanás? É verdade que ele é cruel, é verdade que ele é sagaz, é verdade que ele é astuto, é verdade que eu não devo subestimá-lo. É verdade que ele aparece como uma serpente no Éden e aparece no Apocalipse como um dragão. É verdade que ele tem as suas garras. É verdade que ele tem as suas artimanhas. É verdade que ele tem os seus ardis. Eles têm as suas setas, seus dardos inflamados. É verdade tudo isso. É verdade que ele está ao meu derredor como leão. É verdade que ele me caça. Ele é o meu predador. Ele quer me tragar.
Ele quer tragar os nossos filhos, Ele quer tragar o nosso casamento, Ele quer tragar a gente. Tudo isso é verdade. Mas lembre-se, não é uma verdade para te gerar medo e nem pânico. Não é uma verdade para você ficar encurralado na vida e dizer: eu não vou ter filhos. Eu não vou ter filhos, porque como que eu vou criar filho em um mundo como esse? Eu não vou para a vida ficar passivo. Tem muita gente que diz assim: pastor, eu não me envolvo nada com o reino, porque tem a retaliação. Se eu fazer algo para Deus, o diabo vai tentar me pegar, o diabo vai tentar tocar minha família. Não, essas informações não é para gerar covardia em mim. Todas essas verdades concernentes ao nosso inimigo não é para gerar pânico, pavor e muito menos medo. Diante dessas informações, você tem uma arma, você tem uma ferramenta, você tem um instrumento. Deus te deu a vitória sobre tudo isso quando Ele diz: sede santo, porque o diabo não pisa em território santo, o diabo não toca em terra sagrada, o diabo não toca, o diabo não pisa lá. Você quer proteger o seu casamento? Você quer proteger a sua família? Sede santo. Você quer criar os seus filhos de sorte, que eles sejam resilientes diante das tentações? Ensina eles a serem santos, porque a santidade afugenta toda ação do maligno, porque a Bíblia diz que aquele que teme a Deus, o maligno não lhe tocará. Alguém é tocável por essa palavra. Alguém é tocável por essa palavra. Aleluia, aleluia. Quando eu sou santo, eu estou frustrando todos os desígnios de Satanás contra a minha vida. Fala para mim. Fala para mim por que o diabo não venceu Jesus. Fala para mim. Desde a sua infância houve planos, elaboração de projetos de morte. Ei, Hebreus diz que Jesus foi tentado em tudo. Você consegue entender a dimensão disso? Porque, por exemplo, você não é tentado em tudo. Você não é tentado em tudo. Você é tentado segundo a fraqueza tua. Então, por exemplo, eu não tenho tentação de jogo, esses jogos de azar. Eu não tenho tentação. O diabo nunca vai me tentar com isso. Para mim, é como se isso nunca existiu. O diabo só tenta naquilo que ele vê pré-inclinação. Jesus não. Jesus, representando toda a humanidade, ele será tentado em tudo. Irmão, por que o diabo queria fazer tanto Jesus pecar? Porque ele sabia que se Jesus pecasse, abriria uma porta para ele pisar no terreno do coração de Jesus. Porque se a santidade tem a capacidade de frustrar efetivamente todos os desígnios do diabo contra as nossas vidas, o descaso com o exercício da pureza e retidão, a santidade favorece os ataques de Satanás. Então preste atenção. A sua força não está no teu braço. A tua força não está na sua intelectualidade. A sua força não está no quanto do dinheiro que você ganha. A sua força contra Satanás não está no grau de instrução que você acumula. A sua força contra o diabo não está no tempo de casa que você tem de igreja.
A nossa força contra o diabo reside numa única coisa: santidade. 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 O diabo não prevalece contra o moço, contra o jovem, contra a moça, contra a jovem, contra o homem, contra a mulher, contra o pai, contra a mãe, contra o marido, contra a esposa. O diabo não prevalece. Existem derrotas na sua vida que serão abolidas quando a santidade chegar lá. Existem vitórias que serão decretadas. Não tem algumas áreas da sua vida que o diabo está querendo sambar, que o diabo está querendo dançar. Quando a luz da santidade raiar lá, o diabo baterá em retirada, porque a santidade enfraquece o nosso inimigo. Santidade frustra todo e qualquer plano. Então você não precisa ficar sabendo, pastor, o que o diabo tem contra mim. Você não precisa ficar sabendo nada. Só seja santo. Pastor, lá no meu trabalho tem um quadro lá. O pastor pensa, um quadro feio. O que deve ter atrás daquele quadro, pastor? Eu acho que é uma coisa muito ruim. Pastor, o meu patrão, pastor, ele não gosta de mim. Tenho amiga lá no meu trabalho que não gosta de mim, pastor. O que eu faço? Será que eu estou com medo? Medo de quê, irmão? Sede santo. Sede santa. E ponto. Sede, a melhor resposta que você pode dar ao diabo é ser santo. Pastor, tem parente lá que está fazendo macumba, tem parente lá que está colocando galinha preta na encruzilhada, farofa, colocou o meu nome na boca do sapo, e agora? Vai dar diarreia no sapo? E agora, sede santo. Sede santa, sede santo. O diabo não prevalece. O diabo não prevalece aonde que há santidade. Jesus estava na cruz, todo ensanguentado e torturado. Mas debaixo daquelas dores, Jesus estava vencendo, porque Ele era santo. A sua santidade frustra os desígnios do diabo, e a santidade te dá graça para você enfrentar o dia mau e chegar do outro lado mais do que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que o diabo quer abrir brecha na nossa santidade. Nós não podemos desprezar a santidade, porque se o exercício dela afugenta, o desprezo a ela me coloca em desvantagem. O desprezo à santidade me coloca em desvantagem. Eu perco as minhas forças. Até para desligar um computador na hora da tentação eu não dou conta. Até para desligar a televisão diante de algo ilícito eu não dou conta. Porque há brecha na santidade.
falo sobre isso outro. Como posso ser santo? Esse será o assunto de todo mês. Quero terminar dizendo que santidade é de fato a verdadeira saúde de uma pessoa. A sua saúde depende de como está a sua santidade. A sua saúde diante dos céus, a sua saúde diante de Deus, ela deve ser medida pela sua santidade. Pela sua santidade. Gostei disso. Sanidade e santidade. A diferença está num T, na cruz de Cristo. Isso fala da minha saúde. A minha santidade tem a ver com a minha sanidade. Quando eu estou vivendo em santidade, a minha sanidade, a minha saúde diante de Deus, ela está bem. Billy Graham vai dizer que todo o avivamento que aconteceu na história e na igreja foi quando a igreja deu grande ênfase à santidade. Deus quer que a gente viva um avivamento na nossa vida pessoal. Deus quer que você viva um avivamento na sua casa. Deus quer que você viva algo profundo de Deus. E precisa passar pela santidade. Eu tenho uma boa notícia para você. Deus já providenciou tudo que era necessário para você viver na sua santidade. E esse mês será uma jornada onde que Deus vai pegar pela tua mão. Deus pegará pelas tuas mãos e vai dizer: eu te levo pela santidade dos seus temperamentos. Eu vou purificar os seus temperamentos. Eu vou santificar os teus relacionamentos. Eu vou santificar você. Deus te tomará pelas tuas mãos e vai dizer: siga os meus passos e viva a minha novidade. Ficamos em pé e vamos orar em nome de Jesus. Eu quero que nessa oração você diga a Deus: eu quero me apropriar de todos os recursos que o Senhor já me deu para eu viver a tua santidade. Deus não vai te entregar. O que Deus vai fazer aqui é iluminar a sua mente, é iluminar o seu coração. E eu quero que nesta oração você ore dizendo: Deus, eu quero acionar todos os teus recursos para eu viver em santidade. Semana que vem eu quero vos falar sobre o encanto da santidade e a batalha da santidade. Você verá o quanto que é grandioso, o quanto que é apaixonante o caminho da santidade. O diabo quer nos privar disso. O diabo não quer que a gente toque neste assunto. O diabo não quer que isso faça parte dos nossos pensamentos, porque ele sabe que aqui está a chave. Uma vez que a minha vida não dialoga com a santidade, o diabo tem vantagem sobre mim. Uma vez que a minha vida é norteada pela santidade, o diabo está em desvantagem contra mim. Quantos querem viver? Quantos querem acionar todos os recursos que Deus já te deu para viver a santidade do Senhor? Vamos orar. Nos perdoa, Deus, por falarmos tão pouco sobre santidade. Nos perdoa os nossos equívocos de santidade. Eu sei que o Senhor mudará destinos. Eu sei que haverá libertações.
Eu sei que o Senhor santificará áreas de vidas aqui, áreas não tratadas, áreas mal administradas. O Senhor vai mexer, o Senhor vai trazer ordem. Deus, nos batiza na tua santidade, nos batiza na tua santidade, nos batiza na tua santidade. Oh Espírito Santo, 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 Santo. Nós queremos abraçar todos os teus recursos que o Senhor nos disponibilizou para viver esta santidade. Que este marido assume essas ferramentas hoje. Que essa esposa pegue esse arsenal hoje. Que esses filhos peguem esses instrumentos hoje. E diz: eu vou viver tudo isso. Eu vou passar pelo sofrimento, eu vou passar pela luta, eu vou passar pelo deserto, eu vou passar pelo vale, através da minha santidade. Pai, encontre conosco, encontre conosco, encontre conosco. Assopra sobre nós o vento da tua santidade. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.